Bom, pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa sexta aula aqui, que já é a nossa segunda aula de termodinâmica, que o foco vai ser a segunda lei, né? E hoje a gente vai ver o quê? Como calcular a variação da entropia com a temperatura. Então a gente vai fazer o quê? Vai ver a função entropia em função da temperatura, como se calcula isso, né? Então, como que a gente faz para calcular esse valor, né? E depois a gente também vai ver a entropia, né? A gente vai ver a entropia como critério de espontaneidade de uma universidade, de uma reação. Então, a gente vai tentar usar a entropia para dizer se uma reação acontece ou não, tá? Então vamos começar raciocinando aqui que a entropia, a gente tem um ds, né? A gente tem como definição da entropia igual ao Q, o calor reversível, dividido pela temperatura. Se a gente integrar isso, né? A entropia numa temperatura 1 e do intervalo, né, da entropia numa temperatura 1 até a entropia numa temperatura 2, e integrar isso também, desculpa, aqui tem que vir um ds, né? Tá? E aí integrar isso da temperatura 1 até a temperatura 2 em função do calor, né? dq, aqui faltou um dq também, né? dq reversível sobre t, tá? E a gente pode chegar a um valor, ao valor da temperatura, né? Desculpa, o valor da entropia, né? Da variação da entropia. Integrando aqui, né? Como a gente tem 1, né? Vai ficar S de T2 menos S de T1. E a gente sabe que normalmente S de T1 é a temperatura padrão, né? A gente pode usar 298, só que aí esse lado aqui fica meio sem solução, né? T1, T2, então a gente tem dq reversível sobre a temperatura. Mas a gente também sabe de uma coisa que é o seguinte, o CP, né? Vamos botar aqui. O CP também também é dq reversível sobre dt. E a gente também tem, então, a gente pode dizer, então, pode chegar a dq reversível é igual a cp dt, certo? E aí, substituindo esse dq reversível aqui, a gente pode chegar no seguinte, vamos já para uma segunda linha aqui, né, fazendo essa substituição aqui, a gente chega em S de T2 menos S de T1 vai ser igual a integral de T1 até T2 de Cp sobre T vezes dt. E isso aqui a gente consegue integrar, né? E para o caso que a gente está usando o nosso estado padrão, igual da temperatura de 298, a gente pode dizer o seguinte, que o delta S na temperatura 2, né, tá, é igual ao delta S a 298, né, ou temperatura 1, mais a integral de T1 até T2, Cp T dt. Tá? Quando a gente vai calcular, e isso aqui, na realidade eu vou falar isso depois de resolver o exercício, vou mostrar para vocês, porque vai ser uma dica já para o próximo exercício, o exercício que vocês vão fazer na próxima aula. Tá? Então, na aula de hoje é importante que vocês visualizem, consigam entender bem a aula de hoje, porque no exercício eu vou querer que vocês deem um passinho a mais. Tá? Caso vocês não consigam,
vocês vão ter que me solicitar ajuda, tá? É importante que a gente estabeleça essa comunicação, tá? E agora vamos falar um pouquinho da entropia como critério de espontaneidade de uma reação, né? Então vamos começar pensando aqui numa reação, um processo que vai de A para B, tá? Então a entropia, o ΔS, né, total, né, desse processo, ele vai ser igual ao que? Ao S de B, que é do estado final, né, menos o S de A, que é o estado inicial. Tá? Se vamos pensar aqui, se eu tenho um processo, um ΔS, vamos lá, ΔS igual a zero, tá? Significa o quê? Que eu estou no equilíbrio, ou seja, a reação chegou equilíbrio. Tá? Se eu tenho ΔS maior que zero, a reação está tendendo ao lado direito, ou seja, a reação é espontânea. Só que se eu tenho ΔS, se a ΔS é maior que zero, eu tendo a ir para o lado direito. Se eu tenho ΔS menor que zero, então aqui, se a desordem aumenta de A para B, significa que eu estou caminhando de B. Eu estou caminhando AB. Então, eu estou caminhando para o lado que a desordem aumenta. Agora, se o ΔS é menor que zero, ou negativo, então eu estou caminhando para o lado esquerdo. Por quê? Porque a desordem aumenta quando a reação se dá ao contrário. Então, vamos trocar de cor aqui, né? Então, se esse cara aqui, se ΔS é menor que zero, a nossa reação está caminhando para o lado de lá. Tá? Por quê? Porque a reação é espontânea sempre quando eu aumento a desordem do sistema. Ou seja, se eu estou numa reação onde o ΔS é negativo, eu estou tendendo a ir para o lado dos reagentes, em vez de ir para os produtos. Porque o que o ΔS está me dizendo é o seguinte, de A para B, eu diminuo a desordem. Então, como que a reação está acontecendo? De B para A, ao invés de... A reação vai ser espontânea se ela acontecer de B para A. O que eu estou tentando fazer, que é de A para B, não é espontâneo. Eu estou aumentando a organização, diminuindo a desordem do sistema. O que lá no início eu falei para vocês, né? O nosso sistema, as reações, as coisas tendem sempre a ir para caminhar para maior desordem. Tá? Então aqui o que eu escrevi em cinza e verde é na nossa primeira parte da aula, que é a variação da entropia com a temperatura, e depois aqui o que eu estou falando é critério de espontaneidade baseado na entropia. Então, para dizer se uma reação é espontânea ou não, baseado na entropia, a gente olha o sinal da reação. Então, ΔH maior que zero, ou aumento da entropia, ou aumento da desordem, significa que a reação é espontânea. ΔS menor que zero, significa que ela não é espontânea, muito pelo contrário, ela está indo para o lado, a espontaneidade dela é quando ela vai para o lado dos reagentes, tá bom? Então agora eu vou fazer um corte, vou colocar o nosso exercício e depois eu ainda vou fazer um adendo para vocês focarem muito em relação ao exercício que fica para vocês fazerem como tarefa, tá? Então logo eu retorno. Vamos para o nosso exercício aqui então, tá? Bom, é para calcular a entropia do cobre sólido a 1073 a partir dos dados, tá? Então eu tenho o cobre a 300 graus, né? A 300 graus Celsius, ou Kelvin, deixa eu ver aqui que eu acho que eu escrevi, a 300 graus Kelvin, né? Tá? E aí eu quero calcular a 1346, tá? Vamos primeiro pensar aqui o que ele está nos dando. Então ele está nos dando a gente quer calcular o S, 0
a 1346, né? E a gente tem o S0, ao invés de ser 298, a gente tem o S0 a 300, tá? E aí a gente sabe o quê? Que a nossa entropia, né, vai de T1, 300, até 1346 de Cp sobre T dt. Então, bem simples, aqui não é nenhuma reação química, é uma transformação. Aqui a gente tem, ó, o cobre sólido a 300 Kelvin, mudando para cobre sólido a 1346 Kelvin. Tá? Então é essa transformação que eu estou calculando. Tá? E eu tenho aqui o S0, então eu vou começar com S1346 é igual... Nossa, está horrível isso aqui, vamos melhorar aqui. Tá? 134, esse 3 aqui também está ruim. Então, vamos lá. SA1346 vai ser igual a S0, né? Isso aqui passando para cá vai virar 8,0, tá? Mais a integral de 5,41 dividido por t, né? Mais 1,5 vezes 10 na menos 3. Esse t que existia aqui vai cortar com o t que está dividindo, né? Vezes dt. Tá? Como é todos esses caras aqui que eu estou integrando em função de t, eu vou botar esses parênteses aqui e eu vou de 300 a 1346. Tá? E aí a gente vai chegar no seguinte. A gente vai chegar em o S0, né? A 1346 vai ser igual a 8, né? 8,0 mais 5,41 integral de 1 sobre t é igual a ln, né? Então, ln de 1346 menos ln de 300, né? Mais 1,5 vezes 10 na menos 3, 1,5, integral de uma constante, é a constante vezes a variável, né? 10 na menos 3, aí 1,346 menos 300, tá? E aí a gente vai chegar em S0, 1,346, vai ser igual, vamos fazer a soma aqui, a soma vai me dar 17,69 caloria por grau por mol, tá? Então 17,69 é a soma de, se vocês colocarem na calculadora, muita atenção no uso da calculadora, que às vezes ela pode nos trair, tá? Mas se vocês colocarem, vocês conseguem chegar nesse valor, tá? Caso não consigam, vocês me procurem, que eu vou me colocar à disposição de vocês para que a gente consiga fazer. Dica para o próximo exercício. O próximo exercício que vai cair na avaliação de vocês é o seguinte: eu vou aquecer um material acima do ponto de fusão dele, tá? É o zinco no caso, tá? E aí eu tenho que prestar atenção no seguinte, ó. O Cp, né, é uma propriedade do metal e depende do estado dele. Aquecer um líquido às vezes é mais fácil ou mais difícil que aquecer um sólido. E aí eu vou ter o quê? Eu vou calcular o S a uma temperatura superior à temperatura de fusão. No caso específico de vocês, eu vou calcular o S a 750 graus, ou seja, 1023 Kelvin. Tá? Então eu vou calcular o S0 a 1023 Kelvin. O que acontece? Eu vou ter o S a 298. Então a minha integral começa em 298. Só que eu sei, ó, isso é para o exercício da aula, né? Eu sei
que o meu zinco ele funde a 693 Kelvin. Então, ponto de fusão do zinco é 693 Kelvin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o CP do zinco sólido, de onde a onde? Eu vou usar o CP do zinco sólido de 298 a 693, tá? Então, CP sobre T dt, tá? Do zinco sólido. Tá? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a entropia de mudança de fase. Para calcular a entropia de mudança de fase, eu vou usar o ΔH de fusão dividido pela temperatura de fusão, tá? Ou seja, o 693. E aí, depois passou a fusão, eu vou ter que colocar um mais e aí sim fazer a integral de 693 até 1023. CP dt, o CP sobre T, tá? E aí então aqui, ó, importante vocês observarem, esse CP aqui é do zinco líquido ou do, como a gente usa aqui, do zinco, tá? Já esse CP que vocês vão usar aqui, esse CP que vocês vão usar é o do zinco sólido, tá? Então o jeito de montar é um pouquinho diferente. Por quê? Porque tem uma mudança de fase. Aqui a gente fez como se a gente tivesse calculado antes da mudança de fase. Então no exercício de hoje a gente veio até aqui, ó, porque era antes da mudança de fase. Quando é depois da mudança de fase, preciso botar a entropia de mudança de fase e considerar o CP depois que ele já está líquido, que é diferente do sólido, tá? Então prestem atenção nisso para fazer o exercício, tá? A aula de hoje era isso, espero que vocês compreendam e consigam dar esse passo a mais. Normalmente eu não peço para vocês fazerem isso, mas eu acredito que vocês vão conseguir, tá bom? Então acho que era isso que eu tinha para dizer por hoje, espero que vocês consigam fazer. Qualquer coisa estou à disposição, tá? E até breve, tá? Tchau, tchau, e a gente se vê na próxima aula, tá?